Sejam muito bem-vindos ao canal da Tramontana Consórcios aqui no YouTube. É sempre uma satisfação muito grande vir aqui conversar um pouquinho com vocês, bater um papo sobre esse segmento que cresce cada vez mais aqui no Brasil. A intenção aqui é só uma: levar a informação e deixar que você decida se é um bom negócio para o seu momento ou não. Então é sempre um papo bem descontraído, bem tranquilo, e hoje nós falaremos de uma novidade que veio para mudar o mercado de consórcios. É uma novidade, são pouquíssimas administradoras, eu acho que na verdade apenas 2 administradoras trabalham com esse sistema de ofertar o seu imóvel como lance numa oferta para você fazer aquele upgrade e morar agora naquele imóvel maior, naquela cobertura, numa casa no sítio, seja lá o que for, você pode usar o imóvel que você já tem hoje para uma oferta de lance, e eu vou te contar como é que você vai fazer isso. Pessoal, aqui neste canal no YouTube a gente faz vídeos para todos os públicos. Para aqueles que estão começando a entender sobre o que é o consórcio, para aquelas pessoas que querem comprar um automóvel, e a gente faz para aquelas pessoas que já estão com aquela vontade mais expressa de trocar de imóvel, trocar de carro, e aí nessas ocasiões as pessoas elas precisam pensar sempre em ofertas de lance. A gente já sabe que o consórcio, inclusive nos últimos anos, é uma ferramenta bem importante para investimentos. Ou seja, eu vou pagando minhas parcelas, fazendo meus investimentos mensais. Quando eu contemplar as minhas cotas, eu posso fazer a utilização do consórcio 4.0, que é como nós chamamos aqui na Tramontana Consórcio. Então a gente tem essa vertente, a gente tem esse lado, essa galera um pouco mais despreocupada com estratégia, com contemplação, de como eu posso fazer, de quais são as ferramentas que eu posso utilizar para acelerar isso. Mas do outro lado, a gente tem uma galera que cada vez aumenta mais, ainda mais por conta da taxa Selic em alta, das complicações do financiamento. Essa galera tem corrido muito para o consórcio, e aí é uma galera sim que deixa um pouco a essência do consórcio de lado para trabalhar numa contemplação mais a curto prazo, logo nos seus primeiros meses, sejam 3 meses, 6, 12, 18, aí cada um obviamente com a sua particularidade, com a sua necessidade e até mesmo com a sua pressa. Mas essa galera, ela precisa estar muito alinhada com aquilo que o grupo oferece de benefícios para que as contemplações ocorram de uma maneira mais acelerada. O que é comum no mercado é poder utilizar parte do crédito como lance, o famoso lance embutido. Nós temos um vídeo, eu vou pedir para o Elvio, meu parceiro aqui de todo sábado que faz esses vídeos comigo, para ele colocar em algum lugar esse vídeo sobre lance embutido. Isso é uma prática muito comum no mercado. Outra prática muito comum no mercado é a utilização do FGTS. Eu posso utilizar o FGTS para dar aquele upgrade na minha oferta, para deixar ela ainda mais competitiva. É comum no mercado, isso é da lei do consórcio e não há administrador que possa evitar o que está descrito na lei. Então 100% das administradoras precisam utilizar o FGTS como lance, caso, obviamente, o consorciado queira e tenha. Então lance embutido, lance FGTS são coisas mais comuns no mercado. O que não é comum é o que vem a seguir: utilizar o próprio imóvel como lance. Como eu disse, esse vídeo, esse canal, ele tem a intenção de atender todos os públicos. Então aquelas pessoas que estão buscando fazer a compra do seu primeiro imóvel não vão conseguir utilizar essa estratégia para acelerar uma contemplação, e tá tudo certo, porque haverão outras estratégias a serem utilizadas para esse público específico. A utilização do imóvel como lance atende um público que já tem o seu primeiro imóvel e está querendo fazer um upgrade, querendo ir para um espaço maior, seja porque casou, seja porque teve filho, seja porque quer ter um espaço mais confortável. Então, esse vídeo é mais especificamente para essa galera. Então, na prática, eu sempre gosto aqui de trazer em números e trazer exemplos que me parece que fica sempre muito mais entendível, se é que essa palavra existe. Mas vamos lá, deixa de bobagem. Eu sempre gosto também de trabalhar com créditos altos, tá? Então eu vou trabalhar com 500 mil. 500 mil é o crédito contratado. Não vou usar o Elvio como exemplo, o Elvio está sendo exemplo de todos os nossos vídeos. Vou usar o João. O João é uma outra pessoa. Ele contratou um crédito de 500 mil reais. Ele mora hoje num imóvel avaliado em aproximadamente 250.
Então veja bem, a realidade do imóvel do João vai dobrar. Ele, teoricamente, vai para um espaço maior, mais bem localizado, que atenda aquelas necessidades que ele tem agora. Aí viajando aqui, um espaço gourmet, um quarto a mais, uma infraestrutura de um condomínio que ofereça mais vantagens. Enfim, eu não sei exatamente quais são as preferências do João, mas ele está buscando por algo melhor, maior, que atenda algumas coisas que ele não tem nesse momento. Então a gente sabe que ele tem um imóvel de 250 mil e quer para um imóvel de 500 mil. Para ir para esse imóvel de 500 mil, ele viu que o financiamento está uma loucura e optou por buscar outras possibilidades. Ele foi até buscar a carta contemplada, mas a carta contemplada tem um valor alto de entrada que o imóvel não vai valer nesse caso. E aí ele buscou pelo consórcio convencional para buscar a sua própria contemplação e fez uma contratação de 500 mil. Antes de fazer essa contratação, se ele foi bem assessorado, o assessor dele fez um levantamento no mercado para entender qual administradora poderia atender ele em relação ao que ele tem e ao que ele espera. Então a gente sabe que ele tem 250 mil e já tem um imóvel de 500 mil em vista. Ou seja, ele precisa trabalhar sim uma contemplação de forma mais acelerada. Sabendo disso, o consultor ele precisa entender qual é o grupo de consórcio que está contemplando com essa média de lance de 50%. Aqui na Tramontana Consórcio, nós representamos 13 administradoras justamente para que a gente consiga fazer essa análise mais ampla e conseguir encontrar um grupo que faça sentido. Beleza? Essa parte está explicada. João, 250, João, 500 mil, João tem um lance de 50%, foi consultado os grupos, encontrou um grupo que está com uma realidade parecida com esta. E o João vai para sua primeira assembleia. Na sua primeira assembleia, o consultor dele entrou lá no sistema, digitou aqui a administradora. Neste caso, eu só conheço 2 administradoras, mas eu não vou contar. Será que eu conto, Elvio? O Elvio está em dúvida também se eu conto ou se eu não conto qual é a administradora. Acho que eu vou deixar vocês em dúvida, acho que eu vou deixar vocês perguntarem aqui embaixo quais são as 2 administradoras que aceitam o imóvel como lance. Mas enfim, o consultor entrou lá no site dessa administradora e fez a oferta. Nesse momento, ele não vai precisar lançar nada sobre o seu imóvel, nem onde é, nem quanto é, nem qual é a metragem. Ele vai simplesmente precisar lançar os 250 mil que você sabe que ele vale. Lançou os 250 mil, a oferta está lá, vão correr alguns dias, a assembleia vai acontecer. Nesse caso, a consultoria foi bem feita, foi contemplado de primeira. Uma maravilha, imagina, ser contemplado no primeiro mês. A gente nunca pode contar com isso, até porque você já sabe, dentro do consórcio não há como te garantir uma contemplação, te fazer uma promessa, faça que é 100% certo, que contempla na primeira, isso não existe, é conversa para boi dormir. Mas são coisas que podem acontecer, a pessoa pode ser contemplada na primeira, na segunda, na terceira assembleia, seja qual for, isso é possível caso tenha feito uma consultoria legal. Nesse caso foi muito legal porque foi contemplado na primeira. O consultor vai te ligar: João, você foi contemplado. Agora a gente tem uma série de passo a passos a fazer para que realmente você possa utilizar o teu imóvel como lance. E aqui, pessoal, eu até vou mudar um pouco o tom que eu falo, porque é talvez o momento mais importante do vídeo. Para que o teu imóvel seja ofertado como lance, a primeira coisa que ele precisa ter já é uma avaliação de alguém que seja credenciado para fazer uma avaliação imobiliária. Então você já precisa ter este documento em mãos, junto com a matrícula do seu imóvel, e obviamente o seu imóvel ele precisa estar averbado, suprir todos os requisitos legais e ser um imóvel que tenha toda a documentação ok. Então, com essa avaliação de mercado e com a matrícula do imóvel e com o ok do seu consultor, quando a administradora te ligar para te dar a notícia e dizer como você quer pagar este lance, você vai dizer o seguinte: eu vou pagar com o meu próprio imóvel. E aqui um pouco mais de atenção, então eu vou mudar um pouco mais a maneira como eu falo. Não é que a administradora vai pegar o seu imóvel para ela e vai ficar com esse imóvel. Não tem nada disso. Ela não vai pegar o seu imóvel. Nem a administradora 1 que eu conheço, nem a administradora 2 que eu conheço que faça esse tipo de transação. Ela vai te dar o tempo necessário, sem prazo de validade,
para que essa contemplação te espere até que você faça a venda do seu imóvel e com o valor da venda do seu imóvel possa fazer o pagamento do seu lance. Então, muito cuidado. Cuidado eu não digo, cuidado é uma palavra forte, mas muita atenção, porque a administradora ela não vai pegar o seu imóvel, ela vai congelar a sua contemplação. Estou repetindo exatamente o que eu disse. Ela vai congelar a sua contemplação até que você venda o seu imóvel e então você tenha o valor para pagar a oferta de lance. Ah, Eduardo, mas se eu dei o meu imóvel na transação do novo? Não tem problema, pode ser feito isso. Você pode dar o seu imóvel para a pessoa que está vendendo, porque às vezes é uma construtora, está vendendo o novo e a administradora vai só fazer o repasse daquilo que falta para contemplar os 500. É como se você tivesse pago o lance, porque a administradora, na verdade, vai liberar só a diferença. Então tem essas duas maneiras de utilizar o seu imóvel como lance e é uma estratégia que pode ser aliadíssima à sua próxima aquisição, aliadíssima para forçar uma contemplação mais a curto prazo, seja para dar um up no imóvel, seja para comprar um novo imóvel para compor patrimônio, seja para comprar uma casa na praia, talvez você já tenha um número maior de imóveis. Independente disso, você pode utilizar o seu imóvel como lance. Eu espero que eu consiga ter explicado um pouquinho como isso funciona e como exatamente vai se dar na prática. E aí, pessoal, tem uma grande sacada aqui, que enquanto o seu imóvel está esperando a venda, o seu crédito de 500 mil está sendo atualizado. Nesse cenário aqui, 500 mil tem uma parcela de 1.400 numa dessas duas administradoras que eu não vou contar. E nesse exemplo foi contemplado no primeiro mês. Então você fez um investimento de R$ 1.400 e agora tem 500 mil te esperando para utilizar. E aqui é uma sacada importante, porque esse crédito está sendo atualizado. A atualização está se dando em cima dos 500 mil. Então, muito embora tu vá ter pressa para vender esse imóvel, porque tu vai querer fazer tudo acontecer rápido e ir para esse segundo imóvel muito maior, muito mais legal, o legal é que enquanto tu espera, o teu crédito de 500 mil está sendo atualizado. Tu vai ter sempre cada vez mais um pouquinho. Aí seja para fazer uma benfeitoria nesse novo imóvel, seja para pagar a documentação dele, ou seja até para comprar um imóvel mais caro. Então, ainda que tenha uma pressa para fazer essa segunda compra, saiba que enquanto isso, esse valor parado está trabalhando para ti. Se você tem mais dúvidas e quer saber mais no detalhe, mais desdobramentos sobre como pode ser feito e o que tu pode tirar de vantagem sobre isso, eu peço que chame o nosso time de especialistas que vai estar pronto para te atender e explicar no detalhe como isso pode jogar a teu favor. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva nesse canal porque o conteúdo é de qualidade e eu te vejo no nosso próximo vídeo.